para mais uma aula do ProERD. Com vocês, o Sargento Duarte, policial instrutor do ProERD Iguatu, Ceará. Pessoal, hoje nós teremos nossa segunda aula. A nossa segunda aula vamos falar sobre o primeiro tipo de drogas, que é o álcool. Antes de começar a falar sobre ele, eu vou dar a minha opinião, pessoal. Olhe, para o Sargento Duarte, o álcool que eu estou falando não é aquele álcool de limpeza, mas sim o álcool que está contido dentro das bebidas alcoólicas. Para mim, a pior e mais perigosa droga que existe. E vou explicar por quê. Porque, pessoal, o álcool, ele é a porta de entrada para todas as outras drogas. Não estou querendo generalizar, mas estou dizendo que 90% das pessoas que bebem as bebidas alcoólicas têm uma grande probabilidade de usar outros tipos de drogas. Vou explicar por quê. Vocês já viram uma festa, quando uma pessoa ela chega, se ela não tiver consumido nenhum tipo de droga, nenhum copo de bebida alcoólica, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar desanimado, triste, mas perceba que a partir do momento que ele começa a beber, ele começa a se soltar, ele começa a ficar mais alegre. E aí onde mora o perigo. Por quê? Porque o álcool, ele abre a porta do seu organismo para que você tenha condição de usar qualquer outro tipo de droga. Sabe por quê? Porque a bebida alcoólica ela dá para o ser humano uma coisa que geralmente ele não tem, que se chama coragem. E essa coragem ela é falsa, porque você só vai ter essa coragem quando você estiver bêbado. Passou o efeito da bebida alcoólica, você volta a ser aquela mesma pessoa. Mas vamos à nossa aula. Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano datam de 6.000 anos antes de Cristo, sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que tem persistido por milhares de anos. Então, o consumo de bebidas alcoólicas é muito antigo, muito mesmo, e vem perdurando durante toda a existência da nossa humanidade. Inicialmente, as bebidas tinham conteúdo alcoólico relativamente baixo. Por quê? Porque as primeiras bebidas alcoólicas que apareceram foram aquelas que nós chamamos de bebidas fermentadas, certo? E nós temos dois exemplos, que é o vinho e a cerveja. Por que eu digo fermentadas? Porque ela vem de algum tipo de planta. Primeiro, o vinho vem da uva, Vem da uva. Então, pega-se a uva, coloca dentro do tonel e ela vai fermentar, produzindo o vinho, assim como a cerveja que vem da cevada. Com o advento do processo de destilação, e o que é a destilação, pessoal? As bebidas destiladas elas são mais fortes, certo? Que foram introduzidas na Europa pelos árabes na Idade Média, um pouco de história, viu? Surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas que passaram a ser utilizadas de formas destiladas. Então, exemplos de bebidas destiladas, a cachaça, o uísque, são bebidas que têm um teor alcoólico muito maior. As pessoas que bebem cachaça têm uma probabilidade maior de ficar bêbadas do que uma pessoa que bebe cerveja. E aí, pessoal, nós tivemos um marco muito importante na nossa história, que foi a Revolução Industrial. O que foi que essa Revolução Industrial fez para que as bebidas alcoólicas tivessem um impulso maior dentro da sociedade? Antes da Revolução Industrial, as bebidas eram produzidas artesanalmente. Com o advento da Revolução Industrial, que trouxe nessa revolução as indústrias, as máquinas, as bebidas elas começaram a ser produzidas em grande escala, elas começaram a ser produzidas em grande número, e isso fez com que a oferta das bebidas alcoólicas para a sociedade aumentasse. Então, tivemos mais bebidas na sociedade e mais pessoas começaram a beber, trazendo um consumo excessivo do álcool. Pessoal, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica. O que eu quero dizer com isso? Ela atinge o sistema nervoso central, provocando algumas mudanças no comportamento,
de quem consome, além de ter um potencial para desenvolver a dependência. E aí onde mora o perigo, porque quando você se torna dependente, você se torna uma pessoa escrava dessa droga, que não pode viver sem ela, né? E aí onde nós temos a pior parte das drogas, é você se tornar escravo. O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem o seu consumo admitido. Por quê? Porque todos nós sabemos, quando nós estudamos na primeira parte do ProERD, que nós temos dois tipos de drogas. As drogas lícitas, que são aquelas que são legalizadas, e é onde está contida as bebidas alcoólicas. Mas elas são legalizadas para quem? Para as pessoas que têm 18 anos ou mais, né? Mas não é o que a gente percebe, não é o que a gente vê. Quando a gente vai para algum tipo de festa, para algum tipo de aglomeração que ainda está proibido por causa da pandemia, a gente observa muitas crianças e muitos adolescentes fazendo uso de consumo de bebidas alcoólicas, que é proibido. Pessoal, nos primeiros momentos que você ingere qualquer tipo de bebida alcoólica, o que ela faz no seu corpo? Ela estimula. São os efeitos estimulantes. Com a euforia você fica mais alegre, você fica mais desinibido, e com a loquacidade, eita Duarte, que palavra difícil, o que é loquacidade? É quando a pessoa ela fala demais. Você pode perceber que quando a pessoa está embriagada, ela parece um papagaio, fala pelos cotovelos, como o ditado diz. Então isso aí é um dos efeitos que a bebida alcoólica faz no primeiro momento, que é os efeitos estimulantes. Mas quando você passa desses efeitos estimulantes, quando você começa a beber mais um pouco, aí começa a aparecer os efeitos depressivos, como a falta da coordenação motora. Você pode perceber que o ser humano, ele no seu estado normal, ele anda em linha reta. Pode perceber, a não ser que tenha um obstáculo no meio do seu caminho. Mas a pessoa, quando ela está embriagada, ela sai cambaleando para um lado, para o outro. Por quê? Porque ela perdeu, né, a coordenação motora. Vale dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, né, quando um policial ele para alguma pessoa que está dirigindo sob efeito de drogas, uma das características que o policial manda o motorista fazer, um dos testes, ele andar sobre a linha, né, demarcatória do asfalto, né, aquela linha que marca, né? Aí o que acontece? Com certeza ele não vai conseguir andar em linha reta, e aí não precisa nem fazer bafômetro nos Estados Unidos, ele é conduzido diretamente para a delegacia. Esses efeitos depressores, né, depressivos, ele também faz com que a pessoa se descontrole. Por isso que eu peço a vocês, nunca brinque, nunca tire brincadeira, nunca discuta com alguém que esteja bebendo. Por quê? Primeira coisa que ele não vai querer é estar errado. Segunda coisa que vai acontecer, ele vai correr atrás de você e ele não vai estar no seu sentido normal, e ele pode até provocar um grande e verdadeiro desastre, pode até tirar a sua vida, né? E também os efeitos da depressiva do álcool, ele deixa a pessoa sem sono no começo, mas depois ele começa a sentir. E aí a gente percebe que muitas das vezes, quando uma pessoa está sob efeito de álcool, né, muito álcool no seu organismo, o que acontece? Ou ele vai para casa dormir, ou ele dorme onde ele está. Também, pessoal, o consumo de bebidas alcoólicas pode desencadear alguns efeitos desagradáveis, como dor de cabeça, né? Geralmente as pessoas que não têm costume de consumir bebidas alcoólicas, elas têm essas dores de cabeça, o mal-estar em geral, né? Aquela ânsia de vômito, né? Um vazio enorme no estômago. Então são esses efeitos muito desagradáveis, né? E também as pessoas cujo organismo tem dificuldade de metabolizar o álcool. O que é isso? Quando você não tem costume de beber, quando você bebe, ingere bebida alcoólica, o organismo ele não metaboliza. O que é metabolizar? É quebrar as moléculas que existem no álcool para facilitar, né, para o nosso organismo. Mas as pessoas tem pessoas que têm dificuldade em metabolizar esse álcool,
e aí aparecem esses efeitos desagradáveis. A transição do bebê moderado para o bebê problemático. Esse é o nosso grande problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que chega num determinado ambiente e pede uma cerveja. Tomou uma cerveja, né? E como ela não tem costume, certo? A primeira até a terceira cerveja, ela fica moderada. E o organismo, ele já dá sinais. O que acontece? A pessoa vai para casa. Por quê? Porque tem pessoas que bebem 2, 3 cervejas e ficam bêbadas ligeiras. Mas com o passar do tempo, você bebendo todos os dias, o que vai acontecer? O seu organismo ele vai se adaptar, ele vai se acostumar. Então a gente vê pessoas que quando bebem 2, 3 cervejas ficam bêbadas, tem pessoas que bebem uma caixa de cerveja e não sentem nada. E é onde mora o perigo. Por quê? Porque você está passando por uma transição de bebê moderado para bebê problemático. Porque quando você bebe muito e o seu organismo se adapta a essa bebida, o que vai acontecer? Vai aparecer os primeiros sinais de dependência do álcool, que é a tolerância. A tolerância é quando o seu organismo ele se adapta àquele tipo de drogas. Né? Os indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As mais frequentes são relacionadas ao fígado, porque é lá no fígado, né, que todo o álcool ele passa. E é lá que tem que ser metabolizado. Então nós temos a esteatose hepática, a hepatite alcoólica, que é a mais conhecida, que é a cirrose. O que é a cirrose? É o câncer no fígado, onde a pessoa que geralmente vem a óbito, vem a falecer. Também são frequentes os problemas no aparelho digestivo, como a gastrite e a pancreatite. Né? Pancreatite é um dos tipos de câncer mais agressivos que afeta o nosso organismo. E do sistema cardiovascular, que são aquelas que você tem a hipertensão, né? Se a sua pressão ela sobe demais, e os problemas cardíacos, né? Que ninguém quer que as pessoas tenham. E assim a gente chega ao final da nossa aula. Falamos hoje sobre as bebidas alcoólicas, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que, meu conselho, tudo que você aprende nas nossas aulas, não deixem só nas nossas aulas, façam em casa. Fique longe das drogas, fique longe dos álcools. E lembre-se, a pandemia não acabou. Use máscara e álcool em gel. E até a próxima aula. E hoje foi dia de ProErd. Obrigado.